Assim diz a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 38 somente. O tema é gratidão. Então é festa das primícias. Então vamos dar o nosso melhor para Deus? Vamos fazer o melhor porque Ele está na casa. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor. Todos encontraram? Assim diz a palavra. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo do Senhor ausentou-se dela. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estava ouvindo a apóstola falar de vale, mas vale é lugar de profetizar. Vale é lugar de profetizar. Então hoje vamos profetizar, vamos falar com Deus, vamos determinar o que realmente nós temos, nós queremos, e é objetivo de nossas vidas quando é início de ano. Hoje nós estamos ministrando o mês de agosto, o 8º dia. Eu tenho certeza que muitos pregadores já falaram, mas só que nós temos que entender que num projeto como este, Festa das Primícias, a primeira coisa que nós temos que perguntar é: Senhor, eu fiz os meus desejos, e agora? O Senhor está no negócio? Aqui eu coloquei tudo que eu almejei e almejo, mas o Senhor está no negócio? É a primeira coisa que nós temos que fazer. Porque se for deixar por nossa conta, meu irmão, aí é pedir pajeiro, é pedir Hilux, é pedir fazenda cheia de gado. Mas só que tem algo que nós estamos esquecendo, que são as almas, que são as vidas que estão precisando de nós. E aqui foi falado muito em vale. E quando se fala de vale, o que é que vem logo? O vale de ossos secos, né? E o vale de ossos secos é um lugar para testar o profeta se ele realmente tem fé. Quando Deus falou para Ezequiel: tu crê que esses ossos terão vidas? Tu crê que eles vão viver? O que foi que Ezequiel disse? Deus, tu sabes. Tu sabes. Em momento algum ele questionou, em momento algum ele falou: eita, sei não. Ele falou: tu sabes. O Senhor sabe todas as coisas. E no texto que nós lemos, nós entendemos que viver o propósito pode ser o sonho de todo cristão. Mas nem todos os cristãos estão dispostos a aceitar o propósito de Deus. Nem todos os cristãos estão dispostos a aceitar o propósito de Deus. Então nós temos que entender que aceitar o propósito de Deus, primeiro tem que se obedecer. Primeiro tem que fazer a vontade dEle. O que foi que o profeta Ezequiel disse? E a mão do Senhor veio sobre mim. Eu vou fazer, porque eu achei interessante quando a apóstola estava ministrando. Eu até olhei para o presbítero Janderson e falei: Deus está na causa. Porque quando a gente vem ministrar, a primeira coisa que nós pedimos é confirmação se aquela palavra que Deus nos deu é a palavra que a igreja precisa ouvir. De repente o irmão Gilberto está louvando e fala dos apóstolos. De repente a gente está aqui falando, vem a palavra do vale de ossos secos. Aí a gente começa a entender que a palavra que foi nos direcionada é a palavra para ser ministrada. Então entenda, Saul quis fugir do propósito. Eu quero falar de propósito, eu quero falar de coisas lindas que Deus nos entrega, e muitos não estão entendendo o que é propósito, o que é cumprir o ID de Deus.
Então, Saul quis fugir do propósito e quando aceitou, não andou fielmente no propósito e foi reprovado por Deus. Uma das coisas que nós precisamos entender é quanto mais fugimos do propósito de Deus, maiores são as consequências. Quanto mais nós fugimos do propósito de Deus, maiores são as consequências que virão. Então, se tem vale, tem propósito. Se tem vale, tem profecia. Se tem vale, tem Deus dizendo: ei, foi eu que te trouxe aqui. Se tem vale, tem Deus dizendo: determine em meu nome que eu vou fazer. Se tem vale na tua vida, é só você dizer: Senhor, tu sabes, eu vou profetizar, porque o Senhor pediu que eu profetizasse. Foi o que Pedro falou: sob a tua palavra eu vou jogar a rede. Mas eu passei a noite todinha lá. Eu passei a noite todinha e não peguei nada, Jesus. Mas o Senhor quer que eu vá, eu vou. Sob a tua palavra. Então o que nós lemos aqui, eis que a serva do Senhor, a serva quem Maria, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo do Senhor ausentou-se. Então quando nós falamos de primícia, falamos de gratidão, o tema é expressão de um desejo do íntimo, uma súplica, uma aliança ou um compromisso. Que esse tema seja para a tua vida um projeto de vida. Porque quando nós aceitamos e nós nos dispomos a passar 12 dias caminhando para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo, Deus se agrada disso. Deus, Ele se agrada, Deus pode contar com você. Hoje é o 8º dia, qual é a tua disposição para tudo isso? Primeiro, eu quero dar 2 exemplos nessa palavra hoje. Eu tenho que aceitar o propósito. Que propósito, pastor? O propósito que foi proposto pelos apóstolos. E qual foi a proposta? Tema gratidão. É difícil agradecer, né? Exemplo disso são os 10 leprosos. Os 10 foram curados. Mas só um se lembrou de voltar e agradecer a Jesus. Os 10 foram curados. Então o Senhor só cumpre o propósito na vida daqueles que aceitam com fé e confiança e crendo que Ele é fiel. Aceitar o propósito pode ser um desafio. Aceitar um propósito pode ser um desafio para aqueles que estão desanimados. Mas para Maria foi diferente. Quando o anjo Gabriel chegou, Maria ouviu atentamente o que ele tinha para falar. Ele já chegou dizendo: agraciada és tu entre as mulheres. E ela chegou, a palavra diz, não é o pastor que está dizendo, a palavra diz, ela chegou a ficar admirada e curiosa com a saudação do anjo. Mas só que ela foi atenta à voz do Senhor. O anjo chegou e trouxe o recado: agraciada és tu entre as mulheres. Ela ficou admirada e curiosa com a saudação do anjo, mas foi atenta à voz do Senhor. Porque no versículo 28 diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Existiu o quê? Um propósito. Ela recuou? Não. Ela falou: eu não posso? Ela só perguntou: mas eu sou virgem, como é que isso vai acontecer? Não se preocupe. Então, quando é Deus que está no negócio, nós temos só que obedecer. Nós temos que crer. Ezequiel creu.
quando ele diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e retirou o meu espírito. Dei na raça e larabás. Tu crês, Ezequiel, que esses ossos podem ter vidas? Deus, tu sabes que pode. É a mesma coisa que Jesus falou: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Então a tua fé pode ser testada a qualquer momento. No versículo 30, olha só, o Gabriel diz, o anjo Gabriel: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Sabe o que é graça? Graça é favor, não é merecimento. Deus pode estar te visitando aqui nessa noite e tu está duvidando do que tu pode receber. É o 8º dia e você ainda não viu sinal nenhum. Você ainda não viu nada do que pode estar acontecendo na tua vida. Talvez está faltando você crer. A primeira coisa que nós devemos entender e aceitar o propósito é que o propósito do Senhor tem mais a ver com as misericórdias dele por nós. É Deus dizendo: deixa eu fazer, deixa eu organizar. Maria, privilegiada, pois entre todas as mulheres do tempo dela, foi ela que achou graça diante de Deus. Não menospreza teu chamado, não. Se você tem um chamado, aceite. O chamado de Deus, o ministério na vida de um obreiro ou de uma obreira, é uma escada, meu irmão. Presbítero, vai a evangelista. Se ele recuar e olhar para trás, Deus já tirou os degraus tudinho. Pastor, apóstolo, se o senhor olhar para baixo agora, não tem mais degraus. Se quiser voltar, é queda. É só indo, é só subindo. Os irmãos estão entendendo? Então aceita o teu propósito, porque não tem mais degrau aqui para tu pisar, para tu voltar. Não tem mais degrau para você voltar, para você recuar. É o propósito de Deus na tua vida. Não menospreze o teu chamado. Tenha gratidão pela tua vida, pelo teu ministério. Deixa o teu barco limpo. Pedro passou a noite pescando, apóstolo. Não pegou nada, mas quando chegou na beira da praia, foi o que ele fez? Foi lavar rede, foi lavar barco, deixou tudo pronto. Porque quando nós nos decepcionamos, o que é que nós queremos fazer? Deixar sujeira. Chega em casa o quê? Xingando a esposa, brigando com os filhos, trazendo sujeiras da rua, do trabalho, das decepções e frustrações para dentro de nossa casa. Pedro não deixou isso acontecer. O que foi que ele fez? Lavou barco, lavou rede, deixou tudo pronto. Aí Jesus: Pedro, eu quero o teu barco, eu quero esse altar, eu quero esse templo, eu preciso chegar aqui para poder pregar. Outras oportunidades, Jesus diz: passemos para o outro lado. Mateus 8:18. Passemos para o outro lado. Aí já Mateus 8:28 já diz: chegamos do outro lado. Quando você tem um ponto de partida, você tem também uma chegada. Se Jesus estiver no barco, mas se você quiser ser o piloto, tu não vai a lugar nenhum, é fracasso. Aí é Titanic, bate em iceberg, destrói tudo, pode ser o maior do mundo, não vai chegar a lugar nenhum. E o barco que Jesus andava com seus discípulos, segundo historiadores, só tinha 8 metros de comprimento e 2,5 de largura. E Jesus ainda tinha tempo de dormir na polpa do barco com a almofada. Como homem, ele sabia que precisava descansar e repousar porque estava cansado.
Mas como Deus, ele sabia que tinha tempestade pela frente. Pastor, mas como é que faz isso? Jesus no barco tem tempestade? Tem. Como é que vai testar a tua fé? Como é que a tua fé vai ser testada se não tiver tempestade? Você já imaginou um crente folgado? Nem orar ele ora, meu irmão. Ora, presbítero. Fazer a obra com a conta cheia é fácil. Fazer a obra com plano de saúde sem precisar ir na UPA é fácil. Quero ver tu fazer a obra na prova. Quero ver tu fazer a obra no vale. Quero ver tu profetizar no vale. Eu quero ver tu fazer a obra na decepção. Aí eu quero ver se tu é crente. Porque fazer com tudo arrumadinho, tudo ajeitado, aí é bom demais. Não menospreze o seu chamado. Jesus, o que foi que ele fez? Convidou 12 apóstolos para entrar no barco. Dos 12, ele chamava 3 para conversar. Dos 12, um traiu. Dos 12, um negou. Mas só na hora da crucificação tinha quantos lá? Só um. Entendeu? Tinha 12. Conversava com 3. Dos 12, um negou. Foi dito aqui durante o louvor. Dos 12, um traiu. E dos 12, na hora da crucificação, só tinha um no pé da cruz. Ei, João, cuida da minha mãe, João. Dos 12, aquele que estava no pé da cruz foi levado aos céus. Ei, diz que eu estou voltando para buscar a minha igreja. Ei, diga para o meu povo que eu não demoro. Ei, eis que eu estou voltando. Ei, tem um arrebatamento nos esperando. Ei, João escreveu o quê? Porque ele colocava a sua cabeça no coração de Jesus. Ele ouvia as batidas do coração do mestre. Ei, Larapas, eu sinto a presença do meu Deus. Ei, Deus te capacita para o propósito, irmãos. Deus te capacita para o propósito. Davi, ele foi ungido para depois ser capacitado. Pastor Vivaldo foi ungido para depois ser capacitado. Se eu tenho vergonha de falar isso, não, pastor, não, me pegaram no laço. Tu tem cara de pastor, tu vai ser pastor. Amém. Vai ser pastor? Vou. Olho na cabeça. Aí, ó. Honrei o propósito, o chamado. Não fugi. Os discípulos foram chamados para depois serem capacitados. O apóstolo Paulo foi chamado para depois ser preparado e capacitado. Então por que tu está se acovardando do teu chamado? Por que você tem medo se é quem capacita é Deus? Por que você não quer aceitar o teu chamado? Muitos acham que foi acrescentado mais coisas na vida de um do que de outro. Não. As bênçãos são para todos, mas poucos querem. Poucos querem. Tenha gratidão pelo teu chamado. O primeiro propósito é pela graça de Deus por nós. Segundo, não é acima das nossas forças. É por
Cristo e é importante o vinde, o ficai para depois o ide. Não queira ir se você não estiver preparado. Venha, fique. Depois que você estiver preparado, você vai. Não queira ir de qualquer maneira, porque é perigoso. Você pode se decepcionar. Primeiro venha, vinde, ficai, fica, depois ide, vai, mas vá preparado. Vá com as bênçãos dos seus pastores. Não vá de qualquer jeito. É perigoso. A apóstola falava, deu uma pregação, pastor. Eu fiz umas 10 pregações enquanto a senhora ministrava. Falou de Davi, ruivo, franzino. Mas Davi aceitou o propósito. Como assim, pastor? Ei, Davi, vai lá no campo de batalha, leva queijo, leva pão, dá para os seus irmãos, dá para o chefe dos 1000. Aí Davi foi. O jumentinho na frente, chegou lá, está a confusão do gigante. Davi só foi levar o quê? Queijo e pão. Mas aceitou o propósito. Obedeceu o pai. E chegou lá, o que tinha? Ei, tem algo para eu, ó. Deus vai me exaltar agora. Aí o apóstolo fala, irmão, vai ali orar naquela casa. Vou não. De repente é a oportunidade de levar queijo para o chefe dos 1000, para levar pão para os soldados e para os irmãos, e você recua. E Davi obedeceu. Não importa o teu porte físico, não importa se tu é bonito, se tu é feio, para Jesus tu é igual. Aceitar o propósito é fundamental para vivê-lo. É fundamental para viver. Então nós primeiros falamos aceitando o propósito, que é a gratidão. E o segundo item é vivendo o propósito. Isso aqui é interessante, a gente tem dado risada demais sobre isso aqui, apóstolo. Maria não duvidou e não murmurou. E foi agraciada. É por isso que eu respeito as mulheres. Elas podem me humilhar do jeito que quiser. Eu fico calado. Sabe por quê, apóstola? Vou exaltar as mulheres aqui. Por quê? Maria, quando o anjo chegou, Gabriel, e falou assim, eis agraciada entre as mulheres, tu vai ter um filho, etc e tal. Amém. Mas como é que vai acontecer? Assim. Opa, beleza, aceitei. O coitado do Zacarias só falou assim, como que eu e Isabel vamos ter um filho se já somos de idade? Vai ficar mudo. Vocês estão entendendo o quanto vocês são agraciadas? Foi assim, irmão Gilberto. Só porque ele falou, como que isso vai acontecer? Tu vai ficar mudo para tu aprender nunca mais retrucar. Meu Deus, está falando com alguém. Eu acho que nunca mais eu prego aqui. É assim que Deus faz. Aceitar o propósito. Para viver o propósito, você precisa acreditar no Deus que te chamou. Para viver o propósito é necessário entregar e se entregar no altar. Não pensa que você vai chegar a algum lugar se você não crer, se você não se entregar, se você não viver as maravilhas que Deus tem para você. E ainda teve mais uma coisa. José queria, ir embora. Quando ficou sabendo. E aí o anjo chega de noite, aceita a tua mulher, senão vai sobrar para tu também. Zacarias já está mudo.
O que é que tu aceita agora? Né, irmã? É aceitar o propósito. Não, anjo, tá tudo, ó. Vou casar, ok, tu vai ser honrado, tu vai ter filhos e filhas. É aceitar o propósito de Deus. Maria, ela não teve medo do que poderiam pensar dela. No versículo 38 do capítulo 1, Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua. O que foi que ela falou? Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim. Pastor, o senhor está pregando sobre Maria? Sim, mas essa é Maria, a mãe de Jesus. Não é a Maria para ser adorada, é para ser respeitada. Quando procuraram ela nas bodas de Caná, o que foi que ela diz? Faça tudo que o meu filho mandar. Ela, em momento algum, ela disse: eu que vou transformar água em vinho. Maria não falou isso. Ela só falou: faça tudo que o meu filho mandar. Quando você ouvir alguém adorando Maria, diz: faz isso não, ela nem sabe disso. Dei na raça e larabás. Adore aquele que tudo pode, que tudo faz. Aquele que ressuscitou por mim e por você. Adore aquele que tudo pode, que tudo faz. Aquele que chega e diz: tempestade, para. Aquele que diz: vento, para, cessa. Adore a Ele, somente a Ele. Aceitar o propósito de Deus. Eu tenho um emprego no serviço municipal, mas eu tenho um chamado. Eu vou escolher o quê? O emprego ou o chamado? O propósito que Deus me entregou, as vidas que Deus me entregou. É coragem, coragem, coragem o que o apóstolo faz e fez. Isso é o quê? Um chamado. Eu tenho um emprego? Tenho, mas existe um propósito. Se ele creu no propósito, ele foi grato, e gratidão tem recompensa. Gratidão tem recompensa, irmãos. Não tenha medo, se é para entrar no barco, entra. Deixa teu barco limpo. Deixa teu barco limpo, Jesus pode precisar dele a qualquer momento. Jesus pode estar precisando do teu barco agora e o teu barco está sujo. Sujo de que maneira? Pensamentos negativos, frustrações. Teu pensamento pode estar desagradando o Espírito Santo. Deixa essas coisas acontecer, não. O Espírito Santo se entristece, irmãos. O Espírito Santo fica triste. Tem propósito? Tem, pastor. Então segue firme. Tem gratidão? Tem, pastor. Então fique firme nas promessas do meu Salvador. Deus não vai te abandonar no propósito. Viva o propósito, respire o propósito, seja aprovado para o propósito. Saul foi reprovado porque era covarde, desobediente. Davi foi aprovado porque sabia o Deus que servia, por isso era corajoso e era obediente a Deus. Foi dito também pela apóstola sobre Davi. Davi, ele se arrependia. Arrependimento é bem diferente. É bem diferente do que você ficar só imaginando: eu não podia ter feito aquilo. Judas, ele não se arrependeu. Entregou Jesus.
jogou as moedas fora, mas não se arrependeu. Tenha depósito de oração com Deus. Tenha depósito de oração com Deus. Nos momentos que você estiver precisando, se sentindo fraco, o teu depósito de oração pode te ajudar. Foi assim com o rei Ezequias. Senhor, e aí? Isaías chega aqui no meu palácio e determina que é para eu preparar tudo e que eu vou morrer? Como é que fica a minha situação, os meus depósitos de orações com o Senhor? Estou conjecturando. Isaías, volta, vai e diz para Ezequias que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Isso é o quê? Depósito de oração. Deus, ele muda sentença. Deus, ele muda sentença. Amém? Como mudou a de Ezequias, ele mudou a sentença. É a mesma coisa de você querer colocar o carro diante dos bois. Chega Elias, joga a capa em Eliseu, bora. Espera aí, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Então, se eu tenho chamado, eu não posso deixar nada para trás. Bora matar os bois? Bora fazer o churrasco? Eu vou dar benção a pai e a mãe? Então eu vou e não vou me lembrar de nada que ficou para trás. Não vou saber se os boi precisam vacinar, se precisa jogar remédio para os vermes, para os berne, para o carrapato. Não, eu vou seguir a minha viagem. Nem boi eu tenho mais. Se tu tem propósito, siga. Se tu tem chamado, exerça. Amém? É assim que Deus faz. Judas foi reprovado porque traiu Jesus, mas os demais discípulos foram aprovados porque seguiram a Jesus. Jesus, convidando os seus discípulos, vamos, segue-me, segue-me. Jesus, eu posso enterrar o meu pai primeiro? Deixa que os mortos enterram os mortos. Mateus, bora? Estou seguindo. Deus é maravilhoso. Pedro chegou a negá-lo, mas se arrependeu. Ainda há tempo para você viver o propósito de Deus. Ainda há tempo para você viver o propósito de Deus. Mesmo que você já o negou, mas se arrependa. Não deixe que as coisas ruins tomem conta da tua mente. Não deixe que os propósitos frustrados da tua vida venha interferir nesses 12 dias da festa das primícias. Deixa Deus fazer. Deixa Deus tomar conta. Quem está disposto a clamar nesta noite, cumpra em mim o teu propósito, Senhor Jesus, pode falar agora. Cumpra em mim o teu propósito, Senhor Jesus. Deixa Deus fazer. Deus é lindo, é maravilhoso, igreja. Decepções?